Teleaula Natal. Oi, gente! Eu sou a professora Cíntia, o meu sinal em Libras é... E hoje estaremos novamente em mais uma aula. Vocês estão aproveitando? Estão estudando em casa? Estamos aqui para ajudá-los e vocês também precisam contribuir para esse processo de ensino e aprendizagem, ok? Eu vou fazer uma pequena autodescrição para que a nossa aula seja acessível para todos os estudantes. Eu tenho a pele clara, cabelos curtos, olhos castanhos e uso um óculos de armação preta. Estou usando uma blusa mostarda, uma calça preta, colar e brincos, ok? Sempre que aparecer alguma imagem nos slides, também farei a descrição para que vocês possam compreender bem, certo? Tudo isso para que a aula possa ser acessível para todos os alunos. Vamos começar descrevendo o nosso primeiro slide. Temos aí o nome Secretaria Municipal de Educação, Ismael Natal, que é o órgão responsável pela produção dessas aulas. Temos o nome da nossa disciplina, Língua Portuguesa. Semana 10. A nossa aula hoje é a 47, é a primeira aula sobre os gêneros digitais. Teremos uma sequência de aulas aí falando sobre os gêneros digitais. E eu sou a professora Cíntia, vocês já me conhecem. O recado que eu sempre tenho dado no início de cada aula. Não esqueça de fazer anotações no seu caderno. É importantíssimo para que você consiga aprender bem, você anotar, tirar as dúvidas. Após a aula eu vou explicar melhor como você pode tirar as suas dúvidas, ok? A gente vai iniciar esse tema dos gêneros digitais fazendo a leitura de um texto que foi usado na prova, no processo seletivo do IFRN do ano passado. Então, para que a gente possa contextualizar esse tema dos gêneros digitais, vamos trazer para um texto que faz parte aí da realidade de vocês. Os alunos do nono ano geralmente têm a intenção de fazer a prova do IF, né? Então, vamos ver como são esses textos das provas do IF, né? Então, esse texto de hoje tem como título: uma em cada 4 crianças já sofreu ofensas na internet. Cyberbullying desafia pais. É da Júlia Marques, foi publicado no estado de São Paulo em 17 de dezembro de 2017. Você pode colocar em tela cheia, por favor. Percentual de vítimas cresce ano a ano. Passou de 15% em 2014 para 23% no ano passado. Falta de intimidade de adultos com tecnologia, enquanto crianças são nativas digitais, é uma das explicações para a dificuldade dos pais de identificar riscos. Quando entrou em um colégio novo, na zona oeste do Rio, os problemas começaram para Laura, de 13 anos. Ela é popular, faz amizade fácil e é bonita. Aquilo provocou a ira de um grupo de colegas, lembra Rita, de 46 anos, mãe da jovem. Para conter as brigas na escola particular, a menina foi trocada de turno, mas a família jamais imaginaria que, mesmo distante dos antigos colegas, as agressões continuariam em outro espaço, o virtual. Achei que haveria um basta, mas foi pior. Pegaram uma foto dela e botaram nas redes sociais, fizeram horror, conta a mãe. Se ela abriu live, vídeo ao vivo na internet, sempre entrava um e xingava. Laura foi ofendida com palavras como rata e demônio nas redes sociais. Agressões levaram a família a mudar a jovem de escola. Hoje, ela faz acompanhamento psicológico. A situação ficou insustentável até que a mãe trocou a menina de escola no meio do ano. A foto da minha filha deve andar na internet. Agora, ela está com trauma no psicólogo. Amava publicar nas redes e não posta mais. Os nomes de vítimas e familiares foram trocados para preservá-los. Casos como o de Laura não são isolados. Pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil, CGI.br, de outubro, mediu o comportamento online de jovens. Os dados revelam que, de cada 4 crianças e adolescentes, um foi tratado de forma ofensiva na internet, o que corresponde a 5,6 milhões de meninos e meninas entre 9 e 17 anos. O percentual cresce ano a ano. Passou de 15% em 2014 para 20% em 2015, até chegar a 23% no ano passado. Nesse dado, sobre ofensas online, a criança ou adolescente foi exposta a um risco, mas não necessariamente teve alguma sequela, pondera Maria Eugênia Sósio, coordenadora da pesquisa TIC Kids Online Brasil. A taxa, portanto, nem sempre corresponde a cyberbullying. Quando a agressão virtual é repetida,
mas faz só o alerta para perigos que crianças e adolescentes correm na web e a importância da atenção dos pais. Segundo especialistas, as ofensas na internet podem ter impacto ainda maior na vida das crianças. Uma postagem atinge número incontável de pessoas e isso aumenta o sofrimento da vítima. Ela não sabe quem viu ou não, afirma a psicóloga e a pesquisadora da Universidade Estadual Paulista, Luciana Lapa. Em casos de agressão na escola, o jovem encontra refúgio em casa. No cyberbullying, não. Onde quer que ele vá, a agressão vai junto, diz Luciana. Outro problema é a gravidade das ofensas encorajadas pela distância física da vítima. Também é comum que as agressões partam de pessoas da mesma faixa etária que fazem parte do convívio. Para a pedagoga e psicopedagoga clínica institucional Denise Aragão, as ofensas podem afetar até o desempenho na escola. As crianças ficam preocupadas em se defender e perdem o desejo de aprender. O uso crescente dos smartphones pelos jovens, com acesso cada vez mais particular, desafia a mediação dos pais. A gerente de operações, Ana, de 53 anos, conhecia os riscos da internet, mas se assustou quando passou por uma situação constrangedora na família. Quando a filha tinha 14 anos, hoje ela tem 18, uma foto íntima da garota vazou entre alunos de uma escola particular na Zona Sul paulistana, após uma brincadeira entre amigos. Os celulares facilitaram a propagação. Ela ficou envergonhada. Foi uma semana de constrangimentos, conta. Em casa, fizemos questão de explicar o quão sério aquilo era. Mostramos que isso pode ficar no currículo dela para o resto da vida. A mãe de Helena, de 10 anos, só percebeu o problema depois que notou que a filha estava cabisbaixa e chorava pelos cantos. Fizeram um grupo no WhatsApp entre os colegas da escola para xingá-la por causa da cor. Chamavam de macaca e nega do cabelo duro, conta a assistente administrativa, Adriana, de 39 anos. Ela procurou os pais dos agressores. Fazia uma semana que um deles tinha dado um celular para uma das meninas. Foi aí que ele descobriu. Acho que os pais deveriam prestar mais atenção ao que o filho faz na internet. Desabafa. Apesar de 23% das crianças e adolescentes terem relatado à pesquisa que foram vítimas de ofensas na internet, só 11% dos pais disseram que os filhos passaram por incômodos. A falta de intimidade de adultos com a tecnologia, enquanto as crianças são nativas digitais, ajuda a explicar a dificuldade das famílias em identificar riscos. O gap existe, mas é preciso revertê-lo. Uma sugestão é estar disponível, querer saber o que a criança faz na internet, diz Heloísa Ribeiro, da Childhood Brasil, entidade de proteção a crianças e adolescentes. Então, foi um texto adaptado, para fins pedagógicos do Estadão, que foi passado, colocado na prova do IFRN. Então, é importante, pode tirar da tela cheia, por favor. É importante que a gente leia esse tipo de texto, porque, primeiro, ele tem uma relação direta com o assunto da nossa aula de hoje, que são os gêneros digitais, e é um texto que faz parte de uma esfera que vocês precisam dominar, que é a esfera, das provas de concurso, no caso, o IFRN. Então, a gente vê a dimensão desse problema, que é o cyberbullying. É algo cada vez mais comum, com o avanço das tecnologias, do uso da internet, com o acesso cada vez mais fácil, isso fica, se torna cada vez maior, E esse texto, ele trata exatamente sobre isso. Então, eu peguei algumas questões dessa prova do IF, em que é discutido esse texto, A primeira questão que eu trouxe diz o seguinte: a intenção comunicativa dominante no texto 1 é A. Informar sobre o aumento do cyberbullying no Brasil. B. Narrar situações de cyberbullying com crianças e jovens. C. Criticar a dificuldade das famílias em perceber o cyberbullying. Ou D. Descrever casos de cyberbullying analisados por psicólogos. E aí, qual é a intenção desse texto, gente? A gente tem um texto cheio de informações. A gente tem informações sobre o aumento do cyberbullying no Brasil. Então, você vai ter que analisar aí todo esse texto na hora de responder uma questão como essa e saber qual é essa intenção comunicativa. Então, aí a gente tem um texto informativo, ok? 2. De acordo com o texto 1, as famílias têm dificuldade em identificar o cyberbullying devido. Qual é a dificuldade da família? A falta de atenção dada aos filhos pela vida corrida nas grandes cidades, ao uso cada vez mais frequente dos smartphones pelos jovens,
ao conhecimento reduzido dos pais sobre as novas tecnologias ou à ausência de atenção dos pais ao uso indiscriminado da internet pelos filhos. Então, gente, prestem atenção, vocês precisam ir de acordo com o texto. Pode ser que as outras informações elas façam sentido, mas se não está lá no texto, a gente já descarta, né? Então, as famílias têm dificuldade em identificar o cyberbullying, segundo o texto, pois tem conhecimento reduzido, os pais têm conhecimento reduzido, né, sobre as novas tecnologias. A gente consegue ver isso com clareza no texto. Então, uma leitura atenta vai fazer com que você consiga identificar essas respostas com facilidade, ok? Língua portuguesa é isso, é leitura, releitura. Você precisa ler quantas vezes for preciso para ir até a resposta correta. 3. De acordo com o texto 1, as agressões só não são graves por serem oriundas de pessoas que estão fisicamente distantes. B. Os ataques sofridos na internet podem se tornar muito ofensivos e prejudiciais à vida das vítimas. C. O surgimento do cyberbullying deve-se ao acesso irrestrito de crianças e jovens aos smartphones. Ou D. O sofrimento das vítimas do cyberbullying no Brasil pode ser amenizado por entidades protetivas. E aí, o que é que a gente vê na leitura do texto? Que os ataques sofridos na internet, eles podem se tornar muito ofensivos e prejudiciais à vida das vítimas. O que é que a gente vê nesse texto? Exemplos de como pessoas foram diretamente afetadas pelo cyberbullying, ok? Aí a gente pula para a questão 8, porque eu coloquei a numeração de acordo com a prova lá do IF, né? Se você quiser ter acesso a essa prova, é só ir lá no site e você acha facilmente. De acordo com o texto 1, A. Os casos apresentados no texto são isolados, pois não há pesquisa que comprove a existência de cyberbullying no Brasil. B. O uso indiscriminado dos smartphones pelos jovens influencia muito pouco a disseminação das agressões a jovens. C. As agressões feitas na internet podem causar maior impacto na vida das crianças do que aquelas realizadas presencialmente. Ou D. A maioria dos pais percebe com antecedência que os filhos estão vivendo alguma agressão por meio das redes sociais. E aí, gente? A gente viu que as agressões feitas na internet, elas podem causar maior impacto na vida das crianças do que aquelas realizadas presencialmente, né? Porque se com o bullying que ocorre na escola, você sofre o bullying na escola, em casa você se vê livre. Mas no cyberbullying não, né? Você está sujeito a esse bullying tanto presencialmente quanto no meio digital. Então aí essas agressões elas causam um grande impacto na vida dessas pessoas. A gente tem aí essa imagem, vocês conhecem esse gênero já, eu não vou dizer agora porque a gente vai responder uma questão para identificar qual é o gênero. Eu já usei na nossa primeira aula aqui da TV. A gente tem aí esse menino segurando um celular e é como esse celular, essa grande mão, ela tá oprimindo esse menino. Lembram dessa questão que a gente trabalhou? Então, nós temos aí outro gênero que mostra esse impacto do cyberbullying, esse efeito do cyberbullying na vida desse jovem, certo? Caracterizado aí com essa mochila, esse boné, parece ser alguém bem jovem, um estudante, né? Que está sendo aprisionado por esse celular, ok? Eu trouxe essa questão aqui para a gente revisar alguns gêneros que já foram trabalhados aqui. A gente leu o primeiro texto e a gente acabou de reler esse segundo texto que já tinha sido trabalhado. Quais são os gêneros que a gente vê aí? Nós temos o primeiro gênero é uma reportagem, gente. Por que uma reportagem? Porque existem informações sobre determinado assunto que tem relevância para a sociedade, que é o cyberbullying. Existe o uso de exemplos, o uso de fontes, né? São procuradas fontes que possam enriquecer essa reportagem. Então, se você lembra da aula de reportagem, ou se esqueceu alguma coisinha, vai lá, assiste de novo, certo? Temos aí mais um exemplo de reportagem. E o segundo texto é uma charge. A gente tem a presença aí da imagem
com o texto, né? Se bem que esse texto na charge que a gente viu hoje é bem pequenininho, né? Só o título, cyberbullying, mas não deixa de ser uma charge. São 2 gêneros que já foram vistos até aqui e que se você ainda tem alguma dificuldade, não guarde a dúvida para você, certo? Assiste de novo a aula, pergunta ao seu professor, nós estamos disponíveis para ajudar vocês, ok? Então, revisamos inicialmente reportagem e charge e entramos no assunto das próximas aulas. Começamos hoje e teremos mais algumas aulas sobre os gêneros digitais. E aí, gente, são gêneros totalmente usados o tempo todo por nós, né? Quem aqui não manda uma mensagem no WhatsApp? Não curte lá uma foto no Instagram? Faz um comentário, né? Então, todos esses gêneros são totalmente usados na nossa vida e cada vez mais usados, né? E por que é importante que a gente estude os gêneros digitais? Como a gente viu, os gêneros textuais e discursivos são esses textos que estão presentes na nossa vida o tempo todo. Já tivemos uma aula, que foi a primeira aula, sobre gêneros textuais / discursivos, depende aí da terminologia. E aí, desde a hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir, o tempo todo nós nos deparamos com esses gêneros. É aquela receita que a gente lê para fazer algum prato diferente, é aquela mensagem que a gente escreve, aquela carta, aquele boleto que chega, né? Também é mais um gênero. Temos aí milhares de gêneros que a gente usa diariamente. Então a gente vê que a linguagem realmente ela está presente na nossa vida, né? Então, se esses textos estão presentes na nossa vida, estudar os gêneros digitais é importantíssimo, porque é algo que está cada vez mais presente, né? Todos esses gêneros parece que estão migrando, a maioria desses gêneros estão migrando para as plataformas digitais e é por isso que a gente vai explorar isso nessas próximas aulas, ok? Vocês conhecem esse gênero aí? Provavelmente, os seus pais ou seus avós trocaram muitas cartas. Nós temos aí um envelope, né, com essa folhinha dentro e era muito bom. Eu ainda peguei um pouquinho dessa geração da carta, né? Era muito bom essa sensação de escrever, de escolher o papelzinho, de postar lá no correio. Então, os pais, os avós de vocês com certeza trocaram muitas cartas. E aí tinha expectativa, o tempo que essa carta era postada, a pessoa ficava esperando. Isso tudo foi substituído hoje, a gente quase não vê mais essas cartas, né? A gente vê os boletos chegando, que é um tipo de carta, né? Mas essa carta de amor, digamos assim, de amizade, a gente não vê com tanta frequência. Por quê? Porque essas cartas, elas foram meio que substituídas pelos gêneros que são mais facilmente usados pelo computador, pelo celular, né? Nós temos o e-mail, nós temos as mensagens de texto, os comentários no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, né? Então aí a gente tem essa transformação dos gêneros que vão de um suporte para o outro. Nessa imagem a gente vê aí esse computador com a carta dentro do computador, mostrando que a carta mudou de lugar, né? Mudou de suporte, digamos assim. E temos aí uma pessoinha próxima a esse computador. Uma imagem ilustrativa para mostrar que os gêneros, eles mudaram de lugar, digamos assim. Esses gêneros estão indo para o mundo tecnológico, digamos assim. Estão conseguindo entender, gente? Então, vamos continuar vendo aí, então, alguns gêneros digitais. Vocês sabem qual é esse gênero? Temos aí o portal da SME. Vocês, alunos, têm acesso a esse portal. Nós, professores, também temos. Para que eu pudesse ir lá consultar o material que está no portal, eu, como professora, precisei preencher esses dados aí. A gente tem, eu tenho que colocar minha matrícula, o nome da minha escola, escolher um login e uma senha. Qual é esse gênero? Vocês também têm acesso a esse portal, só que de uma forma um pouco diferente de nós, professores, certo? Mas é um gênero que se chama formulário. Quando a gente vai se cadastrar na rede social também, no Instagram, no Facebook, a gente precisa preencher esse formulário.
Os formulários online são a principal forma de interação dos usuários da internet com um website. Esse gênero funciona como um questionário eletrônico, podendo ser utilizado com finalidade comercial, social, educacional, de produtividade, etc. O gênero digital formulário, ele vem substituindo alguns gêneros textuais impressos, como o currículo ou até mesmo as avaliações escolares, né? Então, hoje em dia, se algumas empresas fazem esse formuláriozinho, você responde esse formulário e aí envia. E às vezes eles pedem o currículo anexado também, mas o formulário ele serve como currículo. E nesse período de pandemia, algumas instituições usaram muito esses formulários como avaliação. Inclusive, algumas das nossas escolas do município estão tendo contato com os alunos por meio de formulários também, né? Através de atividades em formulários. Então, é um gênero aí que está se modificando, né? Também. Que gênero é esse aí? Nós temos aí o blog da Rita. Eu já trouxe aqui em outra aula um exemplo também tirado aí desse blog. O blog também é um gênero digital, ok? O blog, esse gênero digital veiculado na internet, serve como um meio de comunicação virtual, tal qual o e-mail. Entretanto, enquanto o e-mail se aproxima mais da carta pessoal e do bilhete, os blogs se aproximam dos antigos diários pessoais. Então, as pessoas colocam suas vidas nesse blog, né? Aquilo que elas mais gostam, nesse caso a gente tem o blog da Rita. É um blog que fala muito sobre alimentação, sobre receitas. Então, nos blogs as pessoas colocam os seus interesses pessoais, certo? Os blogs são páginas na internet e web em que os blogueiros, autores do blog, divulgam informação, sejam pessoais ou sobre outros temas. Nos últimos anos, inclusive, passaram a ser muito utilizados nos meios jornalístico, literário, artístico, educativo e da indústria da moda e estética. Em sua configuração, as postagens aparecem de forma cronológica e estão divididas em meses e anos de publicação. No cabeçalho é indicado o nome do blog, a gente viu lá naquele exemplo, podendo surgir um breve resumo sobre esse blog. Geralmente, o texto postado fica centralizado e nas laterais aparece o perfil do autor, os contatos e as postagens em ordem cronológica. Abaixo do texto há uma ferramenta que permite aos interlocutores ou leitores comentarem as postagens ou posts. Então, são os famosos comentários que aparecem em vários gêneros digitais, né? A gente vai ver que uma das características desses gêneros digitais é essa interatividade. Aquela pessoa que está lendo o texto, ela consegue interagir diretamente com o autor daquele texto. Para pensar, então, gente, a gente tem aqui na sala de aula, na escola, nós temos uma função social também, que é pensar sobre a nossa vida. No blog, além das postagens, encontramos outros gêneros, como os comentários, né? Isso acontece porque o blog, como outros gêneros, tanto pode ser um texto, quando nos referimos às características das postagens, quanto um suporte para outros textos. Então, assim, a gente tem um blog como um gênero muito versátil. A gente pode explorar muito esse gênero que é o blog, né? A gente tem aí outro gênero. Qual é esse gênero aí? A gente tem aí características do design. Estão vendo aí, gente? A gente tem aí um GIF sobre os designs. Todo designer é cool, agrega valor, odeio o estereótipo designer, desculpa Brinks, né? E parabéns pelo seu dia. Então aí vocês conseguiram ver aí um GIF sobre os designers, certo? E aí é mais um gênero bastante utilizado nas redes sociais, nesse meio digital. O GIF, como formato de imagem, surgiu na década de 80. Com a popularização da internet, transformou-se principalmente em uma montagem de imagens, como vocês puderam ver, que se sucedem automaticamente, criando uma espécie de vídeo curto. Alguns celulares fazem esses GIFs até automaticamente. Você tira várias fotos parecidas, daqui a pouco aparece no seu celular
o GIF com aquelas fotos, não é isso? Então, assim, é algo cada vez mais popularizado, digamos assim, o GIF. Geralmente, eles aliam textos verbais e não verbais e tornam a comunicação rápida, eficiente e dinâmica. Tornaram-se populares porque são aceitos pela maioria dos programas de edição e podem ser facilmente incluídos em redes sociais, blogs, sites, dentre outros espaços virtuais, né? Então, as nossas conversas do WhatsApp, a gente tem a possibilidade de trocar GIFs. E acredito que você já viu cada GIF, assim, mais engraçado que o outro, né? Temos aqui mais uns gêneros. Pode colocar em tela cheia, por favor. A gente tem aí o meme, certo? O meme do bode gaiato. É famosíssimo aí, já tem muitos anos que faz sucesso o bode gaiato, né? E aí ele tá conversando aí com essa moça e ela diz: eu não vou com a tua cara. Aí ele diz: e minha cara te chamou pra ir pra onde? Temos aí duas pessoas, né, conversando. E aí, o bode, a menina loira de cabelos grandes, certo? Ao lado do meme, nós temos os gêneros comentários. Então aí a gente tem dois gêneros, certo? Estamos focando aqui no meme. É um gênero altamente carregado de humor, certo? Com muita ironia, humor, diversão, leveza, às vezes críticas, né? Muitas críticas, ferrenhas críticas. E é um gênero aí muito diverso, digamos assim, que pode ser muito explorado. O meme, então, trata-se de um gênero humorístico e ou crítico que se concretiza e se difunde em massa por meio da internet, sob estrutura semiótica e linguística híbrida e sintética. O termo meme remete ao humor e é bastante conhecido e utilizado na internet, referindo-se ao fenômeno de viralização de uma informação. Podemos definir a viralização como sendo qualquer vídeo, imagem, frase, ideia, música que se espalha entre vários usuários rapidamente, alcançando muita popularidade. Então, geralmente, quando você vê um meme que lembra de um amigo, você manda imediatamente para a pessoa, né? Ou então, se você está no Instagram, você marca a pessoa lá nos comentários na mesma hora. Então, ele é muito popular. É um gênero que cada vez mais utilizado, né, por essa atual geração, né? Essa geração nativa digital ama memes, né? Como o meme é um gênero que viraliza rapidamente, vocês já pararam para pensar que devemos ter muito cuidado ao compartilharmos esses textos nas redes sociais? Nós temos que ter filtro. O que é que nós vamos compartilhar? Se a gente está compartilhando algo que realmente vale a pena? Ou será que a gente está chegando aí a praticar o cyberbullying? A gente precisa refletir aquilo que a gente falou lá no início. Então, os memes, eles são uma ferramenta que, infelizmente, podem servir tanto para o bem quanto para o mal, certo? Para pensar, né? Mais uma questãozinha. Como estamos trabalhando com humor, é necessário reconhecermos os discursos de ódio, refletir sobre os limites entre liberdade de expressão e ataque a direitos, aprender a debater ideias considerando posições e argumentos contrários aos nossos. Então, se a gente está num meio que permite cada vez mais cada um falar o que pensa, a gente tem que ter muito cuidado ao falar o que nós pensamos, né? O mau uso do humor pode resultar em práticas preconceituosas e discriminatórias. Algumas dessas práticas, como o racismo e a homofobia, são crimes previstos em lei no nosso país. Então, é um gênero que todos nós temos acesso, mas que precisamos ter cada vez mais cuidado. O que é que nós estamos fazendo tendo acesso a esses gêneros, né? A gente tem o mundo na palma da nossa mão, muitas vezes. Então, a gente tem que ter cada vez mais cuidado ao usar essas ferramentas, ok? Porque todos esses textos, eles são chamados de gêneros digitais, gente. Porque na maioria dos casos, eles são gêneros textuais que foram adaptados a essa nova realidade imposta pelo uso da internet, de novas mídias e em diferentes situações comunicativas. Então, como a gente está vendo desde o início, esses gêneros migraram de espaço, né? A gente antes usava eles no papel, de forma muito física. Hoje a gente usa eles de forma virtual. A gente tem agora algumas das principais características dos gêneros digitais. Vamos ver? A gente já percebeu em todos os gêneros vistos até agora. São textos curtos e diretos,
certo? Geralmente são lidos bem rapidamente. Existe o diálogo entre elementos verbais e audiovisuais, ok? A presença de hipertextos, mas o que são hipertextos? Vamos ver daqui a pouquinho. E o uso de abreviaturas, ok? E a linguagem interativa, por último. Então, nós temos aí as principais características dos gêneros digitais. Textos curtos e diretos, diálogo entre elementos verbais e audiovisuais, presença de hipertextos, uso de abreviaturas e a linguagem interativa. Tudo isso a gente vê muito frequentemente, né? A gente usa o VC, o PQ, a gente esquece até como é a forma de escrever do português padrão, né? Mas cuidado, a gente já está estudando sobre variação linguística e a gente tem que ficar atento. Na internet a gente escreve de um jeito, mas na escola a gente precisa escrever seguindo aí a norma padrão, viu? Então, vamos ficar atentos a essas questõezinhas. Os hipertextos que eu falei. Sabe aquela palavra ou enunciado geralmente sublinhado e na cor azul? Estão vendo aí? Se você clicar, provavelmente vai para algum canto. Chamamos de hipertexto. Ele permite subdividir um texto em trechos coerentes e relativamente curtos. Também permite fazer referência a outras partes do texto ou a outros textos totalmente independentes, passando a ideia de navegação. Então, esse hipertexto, você está lendo lá uma notícia e você tem um hipertexto, uma palavrinha lá que você pode clicar e ir para ver alguma informação a mais sobre aquela notícia. Então, essa é a beleza e esse é a forma da internet ser interessante. Por quê? Porque as leituras elas acabam sendo muito particulares. Você vai e pode explorar aquilo que é mais do seu interesse, né? Você com certeza vai aprender muito mais. Se eu tenho interesse por determinado assunto, eu vou clicar em tal hiperlink. Se outra pessoa tem outro interesse, vai ir atrás de outras informações. Então, os hipertextos são esses linkzinhos, né, que a gente vê e que podemos clicar. Passa a ser, então, um novo espaço de escrita de modo eletrônico que permite que o texto se ordene de forma variada, não apenas linear. É a presença dos links que permite a conexão e a ordenação dos textos e, por meio deles, o leitor pode criar sua própria ordem de leitura para a construção do sentido, definindo quais temas deseja acessar. A internet tem permitido, então, novas práticas textuais, antes realizadas quase que exclusivamente por meio do papel. A gente já viu isso muito bem até agora, né? A linguagem digital inclui a habilidade de construir sentido em textos multimodais, ou seja, que mesclam palavras, imagens, sons em um mesmo espaço, os chamados ambientes virtuais. Vamos então sintetizar o conteúdo que a gente viu até agora. O que é um gênero digital? É uma nova modalidade de gênero textual que surgiu com a ascensão da internet dentro do que chamamos de hipertexto. A partir das tecnologias disponíveis no ciberespaço e com o desenvolvimento da cybercultura, iniciamos uma nova forma de comunicação online, um modelo mais interacional, interativo, coletivo e colaborativo. É um espaço, algumas pessoas falam que é uma terra que não tem dono, né? Então, a gente precisa ter cada vez mais cuidado ao explorar essas terras da internet, né? Vou então aqui sugerir alguns exercícios para vocês que estão lá no livro didático de vocês. Então, pega aí o livro, se você está com o seu livro, se você recebeu o livro no início do ano, vamos abrir esse livro nas páginas 172 e 173, ok? Na página 172, nós encontramos um trecho da entrevista que o cineasta Pedro Arantes concedeu a um blog. Nela, ele fala sobre os limites do humor. Toda forma de humor é válida ou o humor não pode desrespeitar, por exemplo, direitos humanos. É aquilo que a gente pensou. De que forma esses textos da internet, essas brincadeiras que a gente faz, até que ponto nós podemos usar, né, esse humor? Vamos então a essa leitura. Porque esse humor autoproclamado politicamente incorreto insiste em satirizar pobres, pessoas com deficiência, homossexuais, negros, mulheres e apenas raramente se aventura a criticar ricos e poderosos. Acho que o humor politicamente incorreto, com raras exceções, nada mais é do que o velho humor que sempre ridicularizou esses grupos que você aponta. Acontece com a organização desses grupos e a conquista gradual de direitos.
É cada vez menos aceitável que se façam piadas desse tipo, ridicularizando um negro por ser negro, uma mulher por ser mulher, um homossexual por ser homossexual. Não porque o mundo está mais chato ou careta, mas porque esses grupos historicamente ridicularizados, ao se organizarem, conquistaram direitos e voz para reagir. Esse humor pode até criticar ricos e poderosos, mas raramente o objeto da crítica será o fato de serem ricos e poderosos. Eles serão ridicularizados por serem mulher, gay, gorda, velho, etc. Criticar os ricos e poderosos por serem ricos e poderosos não faz parte da pauta dos politicamente incorretos, porque no fim das contas eles dividem os mesmos privilégios. Então a gente tem aí esse texto. Vocês concordam com essa opinião? Fica aí a dica para vocês relerem, certo? Vocês vão dizer se concordam ou não com a opinião dada. Qual é a sua posição sobre esse tema? Vocês já se sentiram ofendidos com algum tipo de piada? Então, quando terminar a aula, no seu momento de estudo, você vai fazer uma autocrítica. Vocês já fizeram alguma piada que tenha ferido alguém? Vamos refletir então sobre como nós temos usado esses gêneros pessoalmente, certo? Na página 173, nós encontramos duas atividades com o gênero meme. Vamos lá? Vocês gostam de memes? Esse gênero textual é um fenômeno da internet e os textos se espalham tão rapidamente pelas redes sociais e são tão efêmeras que a Universidade Federal Fluminense criou um espaço virtual para conservá-los, o Museu dos Memes. Então você pode acessar esse site Museu dos Memes. Vocês vão selecionar 3 memes que consideram de humor respeitoso, sadio e 3 outros exemplos que, segundo o ponto de vista de vocês, sejam preconceituosos. É importante, em caso de discordância, que vocês apresentem seus argumentos e cheguem a um consenso. Então, vocês, se tiverem acesso aí, abre lá esse site, selecionam os memes aí, os memes respeitosos, os memes preconceituosos e para refletir sobre eles. Participem de uma discussão coletiva organizada pelo professor acerca dos memes. Aí aqui a gente, infelizmente, não tem como fazer atividade em grupos, né? Ao menos que você e seus colegas tenham um grupo de WhatsApp, e aí vocês podem ver com seus professores. Discutam em seguida os atos de curtir e de compartilhar na internet. Vocês costumam refletir sobre os memes e outras peças humorísticas que curtem e compartilham? Ou agem por impulso, repassando-as sem maior atenção? Por que é importante que certos memes deixem de circular? Como vocês agiriam se recebessem um meme preconceituoso enviado por um amigo? E por um parente, como um tio ou uma avó? Como acham que as pessoas deveriam agir nessas situações? Então, é uma sugestão de atividade para você pensar, certo? Para você reler no livro, consultar aí esse site e aplicar esse conteúdo que a gente está vendo na aula de hoje. Mais uma sugestão, criem agora 2 memes que, a exemplo dos trabalhos a seguir, possam ser compartilhados sem o risco de ofender pessoas. Aí a gente tem esse primeiro meme, fiquei no vácuo. Alguém te fechou no trânsito? Reduz e fica de boa. Então a gente percebe aí, né? A construção, as imagens são muito bem selecionadas e tem relação com o texto escrito, né? Vocês vão selecionar imagens que darão origem aos memes de vocês, certo? Usem um editor de imagens que para incluir legendas formadas por expressões ou frases curtas. Lembrando que a maioria dos celulares hoje em dia consegue baixar esses aplicativos que de forma bem fácil e simples vocês conseguem fazer esses memes, certo? E aí, vocês podem compartilhar esses memes também que vocês criarem com os colegas. Se você está tendo contato aí com o seu professor, manda para o professor, diz, olha só a atividade da televisão, da aula tal. E aí, é uma forma de a gente colocar em prática isso que a gente está aprendendo hoje, ok? Gente, o que é que nós vamos ter pela frente? Nós continuaremos conhecendo os gêneros digitais. Como eu falei desde o início, teremos muitas aulas sobre esse conteúdo, ok? Gente, se vocês têm alguma dúvida, vocês devem entrar em contato com o professor, porque ele estará disponível para ajudar vocês, certo? Então, eu espero vocês na próxima aula e estudem! Tchau!